Essa noite eu tive um sonho de sonhador. E agora? Essa noite ou esta noite? Qual pronome demonstrativo devemos usar nesta frase? Hoje nós vamos estudar os pronomes demonstrativos. Olá, turma! Tudo certo? Vamos aprender pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são palavras que se referem a alguns nomes nos textos e a função deles é demonstrar, indicar a localização desses objetos aos quais se referem no texto. E esta localização se refere a três situações diferenciadas. O pronome demonstrativo demonstra a localização de determinados objetos em relação ao espaço, demonstra a localização de determinadas situações em relação ao tempo, ou demonstra a localização de determinadas situações em relação ao próprio texto. Pronomes demonstrativos são, portanto, palavras como este, esta, isto. Esses são os de primeira pessoa. Esse, essa, isso, os de segunda pessoa. Aquele, aquela, aquilo, os de terceira pessoa. É interessante observar que a mesma relação que nós temos entre primeira, segunda e terceira pessoa, primeira está mais próximo, terceira está mais distante. Esta mesma noção vai valer também no estudo dos pronomes demonstrativos para a gente saber onde está essa localização. Se o pronome está demonstrando algo próximo de quem fala, primeira pessoa, próximo da pessoa com quem se fala, segunda pessoa, ou distante de quem fala e da pessoa com quem se fala, ou seja, numa terceira dimensão, portanto, terceira pessoa. Como disse, os pronomes trazem uma demonstração de objetos a que eles se referem em relação ao tempo, em relação ao espaço e em relação ao próprio texto. Veja que utilizamos os pronomes este, esta, isto, pronomes de primeira pessoa, em relação ao tempo. Esta noite eu tive um sonho. Eu utilizo os pronomes de primeira pessoa em relação ao tempo quando eles indicam tempo presente. Quando eu digo esta noite, então é a noite em que eu estou. Se o sonho que eu tive foi na noite que passou, agora é dia, foi na noite que passou, então eu deveria dizer essa noite e não esta. Eu uso os de primeira pessoa para o tempo presente. E em relação ao espaço, como eu uso? Esta camisa é amarela. Quando eu digo esta camisa, esta pronome de primeira pessoa, eu uso para indicar algo próximo a quem fala. Eu estou falando e a camisa está comigo. Então ela está próxima a mim. Por isso, eu uso os pronomes este, esta ou isto em relação ao espaço para indicar algo próximo a quem fala. Próximo do falante. E em relação ao texto, quando eu uso o este, esta ou isto? Eu uso este, esta ou isto quando eu vou me referir a algo que ainda não citei no texto. Eu ainda vou citar. Quando eu digo assim, o problema é este, eu vou citar aqui na frente qual é o problema. Se ao contrário eu estivesse me referindo com a palavra este, me referindo a um problema que já citei anteriormente, então eu deveria ter falado o problema é esse. O esse se refere a algo que já citei no texto. O este se refere a algo que eu ainda vou citar no texto. Esse, essa, isso. Pronomes demonstrativos de segunda pessoa. Da mesma forma, também se referem a elementos situando-os no tempo, no espaço ou no próprio texto. Como isso acontece? Em relação ao tempo, usamos o pronome esse para se referir ao tempo passado.
Porém, nós temos aqui um passado próximo. Passado próximo. Quando eu digo essa noite eu tive um sonho, não é a noite em que eu estou, é a noite que passou. Mas não é uma noite que há muito tempo se passou. É a noite passada, a última noite. Então, essa noite eu tive um sonho. Indica um passado próximo, eu uso o pronome demonstrativo essa. Em relação ao espaço, quando eu digo essa camisa é azul, não estou me referindo à minha, porque eu que estou falando sou a primeira pessoa. Para eu usar o pronome essa, então eu devo estar me referindo à camisa da pessoa com quem eu falo, ou a algo que está mais próximo da pessoa com quem eu falo do que de mim mesmo que estou falando. Lembre que segunda pessoa é a pessoa do discurso. Tu, segunda pessoa. Eu, primeira pessoa. Então, usamos o essa para nos referir a algo que está próximo em relação ao espaço, algo que está próximo ao ouvinte. Algo que está próximo ao ouvinte. E em relação ao próprio texto, quando eu digo o problema é esse, só posso usar esse de segunda pessoa, esse, quando eu já citei um problema antes. Por exemplo, fechei a porta porque estava frio. O problema é esse. Quando eu digo o problema é esse, me refiro ao frio que citei antes no meu texto. Certo? Então, em relação ao tempo, passado próximo. Em relação ao espaço, quando algo está próximo do ouvinte, a pessoa com quem eu falo. E em relação ao texto, refere-se a algo citado antes. Algo que foi citado antes. Aquele, aquela, aquilo. Pronomes demonstrativos de terceira pessoa. Da mesma forma, se refere a tempo, a espaço, a texto. Quando eu digo aquela noite, eu só posso empregar o aquela noite quando eu estou me referindo a um tempo distante. A um tempo passado, passado distante, certo? É ao passado, a um tempo passado, mas um passado distante. Já vimos que o essa é um passado próximo. O aquela ou aquele a um passado distante. Aquela noite foi muito divertida. Não foi a noite que passou agora. Provavelmente eu estou me referindo a algo há um bom tempo já que passou. Em relação ao espaço, quando eu digo aquela camisa, eu tenho que observar que, em relação ao espaço, ela está próxima à pessoa de quem se fala. Veja só, este, próxima pessoa que fala. Esse, próxima pessoa com quem se fala, segunda pessoa. Aquele, aquela e aquilo, próxima pessoa de quem se fala. Então eu estou falando com você. Eu estou falando com você me referindo a uma caneta. Se for a caneta que está comigo, eu vou dizer esta caneta. Se for a caneta que está com você, eu vou dizer essa caneta. Mas se eu estou falando com você sobre a caneta que está com uma outra pessoa, eu vou dizer aquela caneta, porque está numa terceira distância. Nem próximo a mim, falante, nem próximo a você, ouvinte. Está num terceiro espaço. Então eu uso aquele. E em relação ao texto, como é que acontece o pronome aquele em relação ao texto? Normalmente, quando aparece o pronome aquele, está se referindo a uma distribuição de situações no texto. Veja, Maria e Ana gostam de animais. Esta tem um gato. Aquela, um cachorro. Veja que o esta, quando eu uso esta, o esta marca um elemento próximo. Então, se eu vier aqui voltando na frase, quem é que está mais próximo? Ana, certo? Maria eu falei primeiro, Ana falei depois, está mais próximo do esta. Então, o esta se refere a Ana. Aquela
Se eu pegasse essa frase e tivesse ela inteira aqui na lousa, o aquela está distante. A palavra que está mais distante do aquela é Ana ou é Maria? É Maria. Então, o aquela se refere a Maria. Então, veja só, usamos o esta em relação ao texto quando se refere a um problema, a algo que eu ainda vou citar, ou quando se refere a um elemento mais próximo. E usamos o aquela quando se refere a um elemento do texto que está mais distante do que outro que também já foi citado ali, como mostra o exemplo. É isso que a gente tem sobre pronomes demonstrativos. Espero que vocês estudem à vontade e leiam também nos livros para aprender mais. Até a próxima videoaula.